Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Bom, voltamos, né? Eu dei uma pausa, já tem desde janeiro que eu dei uma pausa, estou lendo muita literatura, ainda continuo lendo, pretendo retornar, claro. Acho que o único filósofo que eu estou me aprofundando agora continua sendo o Mário, né? O Mário não para de estudar. O Mário é um filósofo que eu vou tirar praticamente os próximos 15 anos estudando ele. Tem Vai fazer agora em julho, se eu não me engano, julho ou junho. Vai fazer 4 anos que eu estudo o pensamento filosófico de Mário Ferreira dos Santos. Estou só no começo. Li a obra inteira, depois reli novamente. Agora estou estudando minuciosamente, pegando aí, tentando arrancar todas as dúvidas e clarear o pensamento do Mário no meu eu. Isso é muito importante. Então, futuramente eu irei escrever trabalhos sobre o pensamento filosófico de Mário Ferreira dos Santos. Só que o Mário é um filósofo muito grande, muito imenso. E eu acredito que é uma obrigação a gente tirar aí alguns anos estudando o pensamento dele para depois tentar produzir alguma coisa. Mas ele não deixa de operar sobre a filosofia quadrante no atual momento. E ele opera muito, vocês já perceberam aqui no meu canal. Desde que eu comecei lá no início, há 2 anos atrás, o pensamento do Mário opera sobre a filosofia quadrante. É impossível isso não acontecer. Não me considero um especialista no Mário, da mesma forma que não me considero um especialista em Doyle. Enfim, então, o único filósofo que eu continuo estudando ainda, sem parar, é o Mário Ferreira dos Santos. E eu estou interessado agora em estudar o Saul Kripke. Kripke. Ô, gente, aí perdoando aí. Acho que é Saul Kripke. Ou Kripke. Eu vou dar um Google aqui, só para me confirmar o nome do cara, para não ficar falando o nome do cara errado. Saul, vou escrever aqui no Google. Saul Kripke. Acho que é assim que pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, me corrija aí no comentário, alguém que está escutando e conhece. Ele é um filósofo americano, muito interessante. Trabalha aí a questão da lógica. E é um campo que me interessa muito, apesar de não ter tanto conhecimento da lógica moderna, ou as lógicas modernas. Eu sou um analfabeto em lógica moderna. Tanto como me pergunta sobre lógica modal, apesar de ter dado uma estudada ali de forma bem resumida sobre o assunto, mas não vou palpitar. Então, vocês nunca me verão palpitando aqui. Eu estudei, mas não vou palpitar por quê? Porque não tenho leitura suficiente sobre as lógicas modernas, que é muito importante, muito importante. Eu sou um classicista. Porém, creio na graça comum. Isso significa que há grandes verdades em muitos filósofos, inclusive os filósofos que erraram no todo, né? Por exemplo, eu terei teria a felicidade de apresentar para vocês alguns filósofos modernos aí, que a galera conservadora odeia, e que há positividades neles. Já vi positividades no Wittgenstein, positividades no Michel Foucault, só para citar dois aqui, que a galera aí fala muita merda sem estudar. Existe positividade desses caras. Eu não tô nem aí. Da mesma forma que a galerinha lá da... Eu tenho alguns amigos que são mais... Tinha, né? Depois que eu comecei a estudar o Olavo, se afastaram. Mas eu tinha uma galerinha que ficava com essa merda, né? Odiando pensadores que vai contra o viés político deles. E esses amigos não, colegas. Todos se afastaram porque eu comecei a estudar o pensamento do Olavo. Eu estou um pouco me lixando. Um pouco me lixando. Então, da mesma forma que eu vou estudar o Olavo, eu vou estudar o Foucault, porque minha preocupação não é com o Olavo, com o Foucault. Minha preocupação é com a realidade. É a criação de Deus. É com a verdade. Por isso que eu estou escrevendo um livro sobre tratar de zetologia do professor Olavo. Como buscar a verdade? Muitos dizem defender a verdade, muitos querem a verdade, mas ninguém diz como buscar a verdade. O professor Olavo teve esse insight e eu vou tentar aprofundar aí a partir das minhas influências. Como, por exemplo, o pensamento reformacional holandês. Vou usar muito ali o instrumental do Doiver
pegar a fenomenologia de Olavo e tentar trabalhar a questão da busca pela verdade. Vai ser um livro muito interessante. Na minha opinião, acho que é o melhor livro, falando literariamente, é o melhor livro que eu escrevi. Eu não me considero um bom escritor, não me considero. Tomara que um dia me torne um bom escritor, lá na velhice. É para isso que a gente estuda. Mas, entre todos os livros, acho que é o melhor livro que eu estou escrevendo, literariamente falando. Então, o que eu estou fazendo atualmente? Lendo muita literatura. Atualmente eu estou lendo o livro Cortiço, que eu estou gostando. Estou gostando, apesar de seguir a mesma pegada dos nossos grandes autores da literatura, né? Sempre trabalhando a mesquinharia brasileira, a pequenez, a fofoquinha, a miséria, a desgraça. Nunca tem personagens altos, personagens grandiosos, sempre personagens medíocres. Ainda não li, por isso que, se não me engano, eu tenho que ler um autor aí, que o Olavo até citou, segundo ele é o maior escritor que o Brasil teve, superando Machado de Assis, que eu esqueci o nome, se não me engano, Geraldo Vieira, acho que é isso. E eu fiquei curioso para ler a obra dele, porque ali vai ter personagens grandiosos. E eu quero ter esse contato com esses personagens grandiosos a partir da literatura brasileira, né? Enfim, então eu tô lendo muita literatura, estou lendo agora O Cortiço, que eu tô gostando. Eu já vi muita gente criticando esse livro, mas até o momento tô gostando. Claro, não chega aos pés de Machado de Assis. Machado de Assis tá no outro escalão. Não chega. Ele tenta, acredito que ele tenta imitar esse realismo a partir do seu naturalismo. Tenta imitar o realismo do Machado a partir do seu arcabouço naturalista, que eu odeio. O naturalismo, ele foi como um vírus, né? Só infectando tudo, e infectou inclusive a nossa literatura. Então eu não gosto muito desse naturalismo do Aloysio Azevedo. Enfim, mas ele é um bom escritor. A galera que diz que ele não é um bom escritor é meio maluco. Eu também não vou entrar nesse debate, porque eu não sou nenhum crítico literário. Eu escrevi um livro sobre o Machado de Assis. A primeira coisa que eu falo esqueça que não é crítica literária. Eu sou apenas um curioso que ama a literatura e vou abordar a literatura com um viés filosófico. Ah, mas fulano já fez isso. Foda-se. A literatura para mim é um descanso. Eu olho para a literatura como um descanso teórico. Tomar um cafezinho. Então, é isso que eu estou fazendo no atual momento. E também agora estudar o Kripke. Se eu estiver pronunciando erradamente, aí me perdoando aí e me corrija. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E estou com esse intuito de estudar a obra dele ainda esse ano. Acho que é bem interessante. E, claro, sempre estudando a metafísica. Depois eu vou falar, gente, o meu mapa da ignorância no campo da metafísica. São mais de, se não me engano, 150 autores. E o sotaque cresce. Eu fiz um mapa da ignorância sobre a metafísica. O que eu não sei, o que eu tenho que estudar, o que eu preciso saber. E irei estudar futuramente. No campo da metafísica, peguei todos esses pensadores, coloquei aí no papel e vou estudá-los até o dia da minha morte, provavelmente. Que é muita coisa. Então é isso. Então, estamos retornando ao nosso curso básico. Esse curso básico vai virar um curso intermediário para depois, lá no futuro, se tornar um curso avançado. Ok? Então, é um básico que vai avançando. Teve um amigo meu que disse que esse curso não era para todo mundo, né? Nem todo mundo poderia tomar esse curso. Enfim, mas eu sou meio anarquista. Acredito que o pensamento filosófico deve ser para todos. E eu estou treinando aí, melhorei nos últimos anos a minha linguagem para me passar as coisas de forma mais fácil, mais simples para as pessoas comuns. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz. Eu estava dando aula
eu falo coisas da filosofia quadrante, até da filosofia do Mário, e os meus alunos, já vi alunos meus de 12, 13 anos entenderem. Acho que eu fico puto quando eu vejo uma galerinha aí que vem dizer que não entende nada que eu estou dizendo, que eu sou muito teórico. Alunos meus de 13, 14 anos entendem muitos conceitos da filosofia quadrante, da filosofia, por exemplo, do Mário, do Olavo, que eu cito, claro, não preciso citá-los, mas estão lá, operando. Então, depois que eu comecei a ministrar aula, no ensino fundamental, já tem 3 anos, eu melhorei um pouco a minha linguagem para passar o conteúdo para vocês. Isso é muito importante. Então, o que nós vamos falar hoje? Eu vou dar início a uma série de vídeos sobre a minha teoria dos 12 vetores eidéticos. E já vou deixando claro aqui. Vou fazer uma pergunta retórica, né? Como eu desenvolvi essa teoria? Essa teoria nasce de uma discordância que eu tive do Doiver e também de alguns diálogos que eu tive há 3 anos atrás com um amigo, o Oleg Abramov, e um grupo de estudos que eu comandava. Nesses encontros a gente falava muito sobre a criação, queda e redenção, motivos básicos. Quem conhece o Doiver sabe o que é isso? Cosmovisão. E depois que eu estudei o Mário e o dualismo antinômico, a antinomia, a crise, as tensões, todos esses conceitos, né, que a gente vê no pensamento ferreriano, eu cheguei na conclusão que o motivo básico cristão, ou seja, a criação, queda e redenção, ele não pode ser visto de modo tripartídico, mas dentro de uma dualidade, criação e queda. A redenção é outra coisa. Aí foi daí que surgiu a teoria dos 12 vetores e a teoria dos mandatários, que eu tenho aí uma série de aulas sobre os 12 mandatários, ou melhor, os 10 mandatários da filosofia quadrante, que surge daí. Começa lá, tudo é dado em regulação, tudo possui aptidão para existir. São aí uma primícia ontológica, um remate ontológico, o 1 e o 10, né? Sigo também essa simbólica e pitagórica dos números. E entre o 1 e o 10, nós vamos encontrar aí aquilo que eu chamo de possuições ontológicas. O neologismo possuição, ou possuições, né? Neologismos, bem do termo possuir. São possuições ontológicas, que começa no mandatário 2 e termina no mandatário 9. Anderson, não tô entendendo merda nenhuma que tu tá falando. Dê uma olhada aí, tem 10 vídeos que eu explico os 10 mandatários e a teoria casada com os mandatários decacromos, que são 10 cores, né? 10 cromos de cor, 10 cores ontológicas. Ou seja, eu pego os mandatários e a teoria decacromos e sintetizo as duas numa coisa só. Ficou muito bom, muito interessante. São as minhas especulações ontológicas, metafísicas, que estão ganhando mais força apodítica. Eu estou demonstrando, foi muito importante eu desenvolver aqueles vídeos para demonstrar, trazer uma demonstrabilidade dentro da filosofia quadrante, em diálogo aí com vários pensadores, como eu já falei. A minha metafísica, a minha ontologia, ela está embasada em 4 autores, que é o Mário Ferreira dos Santos. Se é o Mário, é o Platão também, né? Porque o Mário era platônico. Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles, Hermann Doiver, Olavo de Carvalho e ali a sabedoria judaica do Antigo Testamento. Então são 5 autores e, vamos dizer, um livro de sabedoria, que é o Antigo Testamento. Então, a minha metafísica, a minha ontologia está embasada, enraizada nesses pensadores e nessa tradição da sabedoria judaica. Então, esses são 5 influências, né? Então, eu não tirei essa teoria do meu rabo, ela nasceu dos meus estudos desses filósofos. E, claro, eu acabo dialogando com outros filósofos dentro da própria teoria dos mandatários. Eu fiz isso por quê? Porque necessito filosofar. Não tem como olhar para a realidade sem filosofar. Necessitamos, pelo menos eu, né? Necessito olhar para a realidade e filosofar. É impossível. O tempo todo eu estou pensando em filosofia, o tempo todo eu estou olhando para a realidade. O tempo todo eu estou... Já falei isso, né? Quando eu estou andando na rua, eu estou vendo a década dialética.
tempo todo. Eu estou intuindo as coisas de modo qualitativo, estou racionalizando as coisas de modo homogêneo, eu estou conhecendo as coisas o tempo todo, vendo as atualidades e as possibilidades, virtualidades, as não possibilidades e as possibilidades dos objetos, o tempo todo eu vou usando a filosofia dos meus discipuladores, como por exemplo, a filosofia do Mário, a década sagrada. O tempo todo eu estou percebendo as unidades, as oposições, as relações, as reciprocidades, as proporcionalidades intrínsecas, as superações, as assunções e a supersistência, né? Ou seja, a lei do 10, a lei do bem supremo, Deus por trás de tudo, a trindade, tudo isso. Então, o tempo todo, esses filósofos colocam-se diante de mim e eu olho para os objetos, para o mundo das coisas a partir desses filósofos. Então, como eu já falei, eu não estou preocupado com filosofia tal, estou preocupado com a realidade. Se aquele filósofo captou uma verdade da realidade, graças a Deus por isso. Por isso não devemos ser especialistas em filósofos, mas ser especialistas na realidade. Esse é o ponto. Então, dito isso, além dos mandatários da Deca Cromos, eu desenvolvi uma teoria, discordando do meu discipulador, o Hermann Doiver. Eu aprendi a filosofar com Doiver, gente. Doiver foi um filósofo muito importante para mim. Se eu hoje me considero um filósofo, só posso me considerar um filósofo por causa do Doiver. Ele me ensinou a filosofar, ele foi um filósofo libertador para mim. Eu lembro na época que eu estava na faculdade, estudando sociologia, ele foi libertador para mim. Então, o Doiver é extraordinário. Mas, como todo discipulador, tem discípulos, e discípulos tendem a discordar dos seus discipuladores. Isso não anula o pensamento do discipulador, mas é até importante que traz aí novas interpretações. É tanto que eu me considero um neocosmonômico. Se eu fosse batizar a filosofia quadrante, eu batizaria a filosofia quadrante de uma filosofia neocosmonômica. Esse prefixo em neo de novo, né? Tem, por exemplo, o Mário, tem, por exemplo, o Olavo. Então, é uma filosofia neocosmonômica. Parte do Doiver. Na filosofia quadrante sem o Doiver. Claro, mas também há aí o Karl Barth, teólogo muito importante para mim, João Calvino, Aristóteles, o insight do quadrante, dos axiomas últimos, nasce da leitura das Institutas da Religião Cristã e do livro 1 da Metafísica, quando Aristóteles diz que o homem, por natureza, deseja conhecer, e quando João Calvino disse que o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. Então, o insight do quadrante nasce desses dois pensadores, não nasce também no meio da minha bunda, nasce de uma tradição robusta, tradição aristotélica e tradição calvinista. Então, vamos lá. O que eu discordo do Hermann Doiver? Isso é importante para a gente poder adentrar na teoria dos 12 vetores eidéticos. Mas já vou deixando já claro. Já tenha na sua mente a ideia de criação e queda. O que foi a criação e o que foi a queda. Quando nós falamos de criação, falamos do ato do Criador de criar. E, gente, o Criador não para. O Criador continua agindo. O Pai, o Rein Protem, a mônada suprema, o bem supremo, o primordial. O Pai, que é pai do Filho, e Filho, como diria o Mário, né? Que é filho do Pai. Então, o Pai não para. O Pai continua agindo. Isso significa que ele não esgota a realidade? Não, ele esgota a realidade, mas ele continua operando. Tem uma passagem bíblica que Jesus diz, né? Que o Pai continua a trabalhar. Como eu não sou bom de Bíblia, no sentido de memorizar versículos bíblicos, eu vou dar um Google aqui rapidinho para me ver se eu consigo achar esse texto bíblico. Mas isso é muito importante para o entendimento dos 12 vetores eidéticos. Vou colocar aqui no Google: o Pai não para. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui.
Então, gente, quando nós abordamos o pensamento filosófico dentro da filosofia quadrante, é impossível entender as minhas teses, os meus diálogos com outros filósofos, sem esse ponto de partida. Dá até uma lacuna, né? Eu deveria ter falado primeiro dos 12 vetores eidéticos para depois falar dos mandatários ontológicos. Mas eu fiz ao contrário. Foi um erro meu. Era para ter falado primeiro da antinomia dos 12 vetores eidéticos. Então, existem 6 vetores criacionais e 6 vetores quedais. Eu não achei o texto, mas tem um texto que nos diz, se não me engano é o próprio Jesus que cita, que o Pai não para, ele continua agindo. Se eu achar, nós retornamos e eu cito aqui. Então, continuando. Eu quero gravar de uma vez só, sem pausas, vai perdoando em qualquer erro. Mas, quando nós abordamos a criação e a queda, nós percebemos símbolos. A Bíblia está cheia de símbolos. É impossível olhar para a Bíblia sem os símbolos. E existem 2 símbolos muito importantes na Bíblia. Símbolos extraordinários. Símbolos veementes. Símbolos imponentes. Quais são, Anderson, esses símbolos? O primeiro símbolo é o símbolo do paraíso, ou o símbolo da árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse símbolo do paraíso, do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, de Adão e Eva, é muito importante. Por quê? Porque Paulo vai usar analogia sobre Cristo, uma analogia muito importante, que é a analogia do segundo Adão. O primeiro Adão, gente, errou do paraíso. O segundo Adão, veja, o primeiro Adão errou no paraíso e caiu perante a serpente. Apesar de que a serpente enganou a mulher, e a mulher levou Adão, induziu Adão ao erro. Enfim, mas vamos pegar aqui, entender Adão no sentido de humanidade. Adão no sentido humano, de humanidade. Vamos tomar aqui de modo genérico, geral. Então, Adão, a humanidade, caiu perante a serpente, que lá em Apocalipse se torna o dragão, é o nosso adversário, o demônio, o diabo, Satanás. Então, Adão, a humanidade, foi derrotada, caiu perante a serpente no paraíso. Então, o primeiro Adão caiu no paraíso perante a serpente. O segundo Adão, Jesus Cristo, venceu a serpente no deserto. Então, temos aqui 2 símbolos importantíssimos. O símbolo do paraíso, quedal, e o símbolo do deserto criacional. E os Adãos, vamos dizer assim, os 2 representantes federativos da humanidade, um representando a quedalidade, o outro representando a criacionalidade. Um representando a desordem, a desgraça, o outro representando a ordem e a graça. São 2 símbolos. A gente poderia falar aqui de outros símbolos, por exemplo, o símbolo de Maria. Maria é muito importante. Tem um vídeo aí meu, escute. Mas eu não vou abordar isso aqui, até porque eu já tenho esse vídeo, né? Nós poderíamos falar também de Maria. Mas vamos ficar presos aqui a esses 2 símbolos. O deserto, o paraíso da desgraça e o deserto da graça. O paraíso da miséria e o deserto da criação, da bonança, da ordem.
Então são dois símbolos imponentes e importantes. O segundo Adão que venceu no deserto, venceu a serpente no deserto. E o segundo Adão possui uma coparticipação em 3 partes espaciais imponentes e importantes. Sem isso não existiria o cristianismo. O cristianismo, que é o ventre, Deus se tornou carne no ventre da mulher, Maria. Defende a tese que naquele momento ela se tornou glorificada. Deus foi à cruz e recebeu o cálice da ira do Pai, um primordial, derramou o cálice da ira sobre o seu próprio filho. Por isso ele diz: afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, ó Pai. E o Pai derramou o cálice da ira, trazendo a ordem ao mundo desordenado, trazendo redenção e restauração, não só para o homem, mas para o cosmos. Compreenderam? Então, Cristo, o bode expiatório, que se colocou como bode expiatório, fez isso. Nos salvou. Nos salvou de quê? Nos salvou de nós mesmos, que é o principal ponto. Nos salvou do mundo falatório, como diria o professor Olavo, né? O mundo aqui não mundo ordenacional, a criação, mas mundo aqui enquanto cultural. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o mundo cultural, nos salvou da cultura desordenada e nos salvou dos demônios, de Satanás. Então são 3 inimigos. Então a cruz fez isso, redimindo a nossa Neshama, nosso coração que estava caído. Nossa alma estava desordenada da nossa verdadeira origem. Então isso é redenção. E não há redenção sem outro símbolo, que é o sepulcro. Eu chamo isso aqui de a dialética final, que merece outro vídeo ou outra aula, que é muito importante. Qual é a dialética da filosofia quadrante? A dialética da filosofia quadrante se dá no ventre de Maria, na cruz de Cristo e no sepulcro. E eu pretendo desenvolver um trabalho filosófico no campo da dialética a partir daqui, tomando isso aqui que eu disse como ponto de partida. Então, esses 2 símbolos adâmicos são importantíssimos para o entendimento do que seria ou do que é os 12 vetores eidéticos. São 6 vetores criacional, como já falei, 6 vetores criacionais ou criacional e 6 vetores quedais. Então vamos lá. Então, gente, a minha discordância, e é daí que nasce a teoria dos 12 vetores idéticos, vem de uma obra que eu acredito que foi os alunos do Doive que reuniram, no livro Cornelius Van Til and the Transcendental Critique of Theoretical Thought, publicado em 1971. Nesse livro, o Doive diz o seguinte: a Bíblia não nos oferece ideias filosóficas. Para o Doive, a Bíblia só nos oferece o ponto de partida cosmovisionário, o motivo básico que vai dar a raiz religiosa, ou o ponto de partida arquimediana. Me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né, como diria Arquimedes. A Bíblia só vai dar esse ponto de apoio cosmovisionário, o motivo básico, mas ela não tem necessariamente ideias filosóficas ali. Eu discordo disso. E acredito que estou mais próximo do Gordon Clark do que do Doive nesse sentido. Então, eu acho que o Doive está equivocado e errado aqui. Eu compreendo que a Bíblia não nos oferece ideias
científicas. A Bíblia não nos oferece ideias científicas, mas filosóficas sim. Porque temos ali metafísica o tempo todo. A metafísica está o tempo todo ali reverberando nas escrituras. Claro, não tem um aporte teórico, modernista, não tem. O discurso que reina nas escrituras, para citar aqui a teoria dos quatro discursos, né, é o mito poético, que não é ensinando para mentira. Só burro acha isso. Como diria C.S. Lewis, o cristianismo é um mito que se tornou verdade. Aí o Bultmann acha que desmitologizar a Bíblia é um ponto importante para os modernos aceitar as escrituras. Lerra do engano. Aí por isso necessitamos de uma metafísica robusta para desconstruir isso. Engane-se quem acha que vai refutar Bultmann ou qualquer pensamento modernista usando a Bíblia com crítica transcendente. Não vai. Por meio de crítica transcendental especial, uma crítica transcendental filosófica, partindo da totalidade dessa ciência enciclopédica que é a filosofia. Então, a Bíblia, de fato, ela não nos oferece ideias científicas, ciências particulares, que lidam com os comos da realidade. Mas a Bíblia nos oferece ideias filosóficas, sim, quando nós a vemos metafisicamente. Então, para o Dove, na Bíblia, só nos dá um ponto de partida, que é a criação, que é a redenção. Ele está correto aqui, mas erra ao dizer isso. Por que erra ao dizer isso? Porque veja o que João Calvino vai dizer. Abre aspas. Os filósofos são ambiciosos. Por conseguinte, objetivam uma clareza extraordinária e uma engenhosidade hábil. Porém, a Escritura tem uma bela precisão e uma certeza que excede a todos eles. Os filósofos, com frequência, demonstram presunção. Dói fez isso. Vou usar aqui uma influência da própria filosofia cosmonômica, que é o João Calvino. João Calvino, Kuyper, Agostinho, em alguma medida. Mas o Dove demonstrou presunção ao dizer que a Bíblia não nos oferece ideias filosóficas. Ele está errado, está equivocado. E se tem aí algum doivergiano que discorde, tem meu e-mail, tem meu contato, pode entrar em contato comigo que eu irei responder a qualquer dúvida com todo o prazer. Mas só deixando claro, tem uma tradição que eu gosto muito, apesar de discordar de alguns pontos, né, mas eu gosto muito da tradição, aqui nesse sentido, do Gordon Clark, do escrituralismo. Depois eu vou trazer mais coisas, tem um vídeo aqui bem rápido falando sobre isso, mas eu pretendo trazer mais do Gordon Clark aqui nesse ponto do escrituralismo. E eu acho que o Gordon Clark é muito mais importante nesse quesito aqui do que o Dove, né? Porque o Dove aqui assume uma presunção extraordinária. Aí veja que João Calvino continua dizendo: os filósofos, a gente poderia colocar aqui, né? O Dove, com frequência, demonstrou uma presunção. E demonstrou não, o cara já morreu. Demonstrou uma presunção. Porém, dirá o João Calvino, o Espírito Santo tem um método diferente, direto e sincero, o qual não deve ser negligenciado. Ou seja, a Bíblia não deve ser negligenciada no campo filosófico. Então, sim, a Bíblia nos oferece ideias filosóficas. Então, foi a partir dessa discordância que eu desenvolvi a teoria dos 12 vetores edéticos, que é uma teoria tirada exatamente das Escrituras. Lembra do símbolo? Criação e queda. Criação, deserto, queda, paraíso. No paraíso, Adão caiu. No deserto, Adão se levantou. No paraíso, Adão assumiu desordem tenebrosa. No deserto, Adão assumiu graça reinante e uma majestade extraordinária. Isso é muito importante. No livro No Limite, do Paul Tillich, ele disse que
olhar as coisas na sua qualidade transcendente, que é o meu caso aqui, né? É um pressuposto da ontologia. Só que, gente, eu uso o eidético aqui antes do ontológico. Por quê? Eu estou usando o termo, veja, 12 vetores eidéticos. Então, são 6 vetores de um lado e 6 vetores de outro, que no todo dá 12. O eidético aqui veio da tradição russeliana. O que significa eidético aqui? Eidético significa antes de qualquer consideração ontológica. 12 vetores eidéticos. Então, antes de abordar, por exemplo, o aspecto modal biótico, antes de abordar a lei ontológica pitagórica ferreriana da relação, lei do 3, antes de abordar a qualidade ou a categoria da quantidade ou a categoria da paixão, antes de abordar os mandatários decacromos, antes de abordar qualquer ontologia, por exemplo, tem a teologia do Nicolau Hartmann, qualquer ontologia captada aí por um filósofo, qualquer lei ontológica captada da realidade que um filósofo a captou. Antes disso, temos que lidar com esses vetores eidéticos, porque não tem como falar de ontologia sem a criação e sem a queda no pecado. Esse é meu ponto. E aqui eu estou assumindo um diálogo com Gordon Clark, um diálogo intenso e profundo com Gordon Clark. Então, os 12 vetores eidéticos vêm antes de qualquer consideração ontológica. Então, antes de analisar os mandatários, eu tenho que ter esse ponto de partida. Porque não tem como falar de ontologia, ou da ontologia da filosofia quadrante, como é o meu caso aqui, sem o eidético da desordenal e quedal dos 12 vetores. Então isso é muito, muito importante. Então, eu vou assumir aqui a Bíblia, no campo ontológico aqui, como um axioma. E aqui, novamente, é meu diálogo com Gordon Clark. A Bíblia, nesse quesito aqui, ontológico, é um axioma. Por isso que o Darwin está errado. A Bíblia nos oferece ideias filosóficas enquanto axiomas. Tá entendendo? Então, são axiomas teologais e filosóficos muito imponentes e importantes para qualquer análise ontológica. A ontologia, claro, necessita de demonstração. Mas axiomas são verdades. E aqui são verdades transcendentes tiradas das Escrituras. Compreendeste? Então, a cosmovisão cristã, vamos citar aqui o Dewey. O Dewey vai fazer uma análise do Ocidente, da religiosidade, dos tus, multíplicos, dentro das culturas, né? Ele vai fazer uma análise da cultura grega, da cultura cristã, ou judaica cristã, da cultura romana, ou cultura tomista, e cultura moderna. Ele vai fazer uma análise religiosa. Ou seja, quais são as religiões, ou os motivos bases, cosmovisionários, que reinou nessas culturas. O primeiro é matéria e forma, para ele. Ele dá ali as bases antinômicas dessa religiosidade, matéria e forma, que vai reinar, por exemplo, nos corações de Aristóteles e Platão. Depois tem o motivo base de criação, que é de redenção, que para ele é diferente de todos os outros, porque possui um tripé. Aí aqui vem minha discordância, outra discordância, né? Que a redenção não é dada, logo não devemos assumir esse tripé como dado. A redenção é uma aptidão. Por quê? Porque a redenção reverberou no coração, ou reverbera no coração do indivíduo. Jesus não veio salvar
o mundo criacional. Até porque se dissermos isso, se algum doiverdiano discorda disso, terá que discordar daquilo que Dove chamava de lado lei da criação. Compreendestes? Então não tem como discordar disso. Então Jesus não veio trazer redenção à criação, porque a criação, pelo menos no seu lado lei, não foi impactada pelo pecado original. Ela foi impactada culturalmente pelo pecado original. Então existe um impacto do pecado na criação, mas culturalmente falando, não no lado lei da criação. Então a redenção, se for analisar a partir dos pressupostos cristãos, é um ponto que se dá na N chamada. Ou seja, Jesus veio ao ventre da mulher, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para redimir pecadores que foram perdidos, foram desordenados, foram afastados da sua verdadeira origem lá no Éden. Ok? E não foi obra do acaso, não foi o acidente, a cruz de Cristo. Antes da fundação do mundo, já estava tudo pré-determinado. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, este é o ponto. Este é o ponto. Então, quando nós analisamos a Bíblia, partindo aí do escrituralismo, por exemplo, do Gordon Clark, temos que entender aqui que, no campo ontológico metafísico, ela de fato é sim um axioma. Ela é um axioma. Um axioma para nós cristãos que quer fazer ontologia. Então eu tomo como ponto de partida esse axioma e digo: criação e queda são dados. A redenção não é dada, mas possui uma aptidão para existir no nosso coração caído. E logo, qual é a minha discordância do Dove? Que a criação e a queda não são motivos, não é um motivo básico tripartítico, mas também antinômico como matéria e forma. Como, por exemplo, natureza e graça enquanto cisão, né? Que segundo Dove tem suas bases em São Tomás de Aquino. E o motivo moderno, que o Dove acerta em cheio, é que ele dialoga com muitos críticos da modernidade, que é o motivo na natureza e liberdade, o princípio da autonomia e dominando a realidade, a natureza, a criação. Para você entender, por exemplo, a crítica do Dove, é só você estudar, por exemplo, um cara chamado, ou dois caras neomarxistas, na minha opinião, os mais inteligentes marxistas que já existiram, que é Theodor Adorno e Max Horkheim. Eles fizeram uma crítica, pegando o instrumental do Max Weber, né? Max Weber dizia que a modernidade vivia dentro de uma jaula de ferro da racionalidade burocrática, e isso burocratizou o ser humano, numerizando o ser humano, quantificando o ser humano, transformando o ser humano num dado científico. A gente vai encontrar isso também no positivismo, que também é cientificista, tecnicista. E essa racionalidade burocrática nasce na modernidade. Então eles vão pegar esse amparado weberiano da burocracia, vão pegar o capitalismo, porque eles são marxistas, né? Vão fazer uma crítica ao capitalismo, e também vão fazer uma crítica, por exemplo, ao iluminismo. Aí vai nascer um conceito muito importante, imponente dentro da tradição frankfurtiana, em especial Max Horkheim e Theodor Adorno, que é a razão instrumental. Eu não vou entrar nesse tema, é um tema bem interessante, né? Mas para a gente pegar aí uma crítica de não cristãos, neomarxistas, ateus, que reverbera, por exemplo, a crítica do Dove à modernidade. A gente poderia também pegar o Eric Feiglin, o próprio Olavo e vários outros, René Guénon e vários outros pensadores de várias tradições diferentes, de várias influências diferentes uma das outras, e ver essa coadunação. Muito importante e bem interessante isso. Então, de fato, o Dove acerta em cheio na crítica à modernidade, na crítica que chama de motivo base moderno, natureza e liberdade. Há uma controvérsia no motivo católico. Ele está correto na crítica que ele faz à natureza e, ou melhor, ao motivo grego, né, que é a matéria e forma, porém erra ao reduzir, por exemplo, Platão e Aristóteles, reduzir os seus pensamentos filosóficos apenas a essa biocosmovisão. Por exemplo, o conceito de matéria e forma possui valor ontológico, não é meramente o pressuposto religioso, cosmovisionário. Eles estão errados aqui.
Ele, na verdade, né, tá errado. E eles também, né, os doivergianos que assumem isso. Depois eu posso até demonstrar, futuramente, do porquê o Dove está errado, ao reduzir o conceito de matéria e forma apenas como motivo base religioso. Então, meu ponto é, assim como o motivo base, matéria e forma, motivo base, natureza e graça, motivo base, natureza e liberdade, são antinômicos, o motivo judaico-cristão também é antinômico. Criação e queda são dados. A redenção é uma aptidão. Não são dados como a criação e a queda. Eu já falei isso. Claro, eu poderia ter construir aqui uma refutação teológica e ontológica a isso. Mas, logicamente, só poderia fazer sentido uma discordância desse meu ponto se você assumir que, no fim, todo mundo vai ser salvo. O universalismo soteriológico. Se você assumir o universalismo soteriológico, você, logicamente, derruba essa minha tese. Já vou deixando claro aí, a galera que podia querer me refutar, já tô dando aí o caminho pronto. Quer derrubar essa minha tese? Logicamente, não vamos reduzir tudo à lógica, né? Porque, por exemplo, eu acabei de falar, eu posso tentar refutar isso teologicamente e filosoficamente. Mas, logicamente, usando silogismos, você derrubaria a tese da criação e a queda é dada em regulação, não, já a redenção possui aptidão para existir no coração. Você refutaria isso se você defender o universalismo soteriológico. Aí já dou aí o caminho para quem querer refutar essa tese. Enfim, voltando aqui, os 12 vetores idéticos nascem justamente daí, dessa minha crítica ao Doiver. Primeira discordância, a Bíblia nos oferece assim, ideias filosóficas. Segunda discordância, a criação e a queda, ou seja, o motivo básico, também é antinômico. Então, já são duas discordâncias que eu tenho do Doiver. Então, quais são, Anderson, esses 12 vetores eidéticos? Vamos lá. Os vetores eidéticos, gente, eles são antinômicos. Então, primeiro veio um transcendente, depois veio o aliacionalizar-se, ou melhor, primeiro veio o transcendente. Isso é um ponto muito importante. Depois do transcendente, veio o transcendentizar-se. Eu vou explicar do porquê eu uso esses neologismos. Tem muito de prontinho aqui, mas é impossível trabalhar os 12 vetores eidéticos sem assumir o transcendente. Eu já até falei aqui, aí eu vou unir o pensamento filosófico de Kant com a teologia mosaica de Moisés, Moshe. Kant e Moisés. Eu tenho um artigo sobre isso, e é bem interessante. Kant e Moisés, Moisés e Kant. Anderson, onde você vai parar? Eu vou demonstrar. Então, antes de falar dos 12 vetores, eu tenho que falar do transcendente. Porque esse transcendente transcendentizou-se, operant mundi, como diria o Plantino. Então, depois do transcendente, que é o nosso alfa e ômega, é o arremate, lembra lá da ontologia, da filosofia quadrante? É o arremate, ou remate, ontotrinitatis, é a subsistência, é o bem supremo quando 10. Então, esse é o transcendente. É a trindade. Então, a trindade é a alma do mundo. Essa alma do mundo se esparramou, transcendentizou-se. Então, o primeiro vetor de ordem criacional é o transcendentizar-se. O segundo vetor de ordem criacional é o aliacionalizar-se. O terceiro vetor de ordem criacional é o dadivacionalizar-se. O quarto vetor de ordem criacional é o santizacionalizar-se. E, por fim, os dois últimos vetores é o alegracionalizar-se e o revelacionalizar-se. Esses 6 vetores, na escala antinômica, fica assim: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Porque se tem o transcendentizar-se, tem o segundo vetor, que é de desordem. Se tem, enquanto terceiro, o aliacionalizar-se, tem o quarto vetor de desordem. Se tem o dadivacionalizar-se, compreenderam? Enquanto
quinto vetor, tem o sexto vetor de desordem. Então, são antinomias trabalhando a criação e a queda, queda e criação. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de considerar qualquer ontologia, qualquer lei ontológica, eu devo considerar esses pressupostos eidéticos vetoriais, entendendo que a Bíblia, sim, nos oferece ideias filosóficas. Então, são aquilo que eu chamo ordem lex eidéticas, não ontológicas. Eu uso no lugar, logo no início dessa minha construção teórica, eu usava os 12 vetores ontológicos, só que o termo ontológico está equivocado. Por quê? Porque vem antes. Isso aqui vem antes. Antes, isso é o quê? Isso é ontologia, esses dois vetores? Não. São vetores eidéticos. São leis eidéticas. Não são leis ontológicas. Eu não estou necessariamente aplicando ao ôntico esses dois vetores eidéticos. São leis religiosas, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me dando por entendido, mas é isso. Ter essa consideração antes de, ou seja, antes de qualquer consideração ontológica, é entender essa dimensão transcendente. São leis transcendentes. Por ser leis transcendentes, eu não necessito de demonstrabilidade enquanto crítica transcendental. Eu não posso jamais fazer uma crítica transcendental usando apenas os 12 vetores eidéticos. Porque é ponto de partida religioso, cosmovisionário aqui. Tá entendendo? Na verdade, somente cristãos irão aceitar isso aqui. Porque essas leis eidéticas são leis que reverberam no coração. A partir do momento, somente aqueles que têm, de fato, consciência de imortalidade poderão aceitar os 12 vetores eidéticos. Porque o não cristão não vai aceitar isso aqui. Por quê? Porque possui outra cosmovisão reinando no seu coração. Então, por isso, é importante essa compreensão desse conceito aqui eidético. Que é um conceito que nasce, na verdade não nasce, né? É um conceito que ganha força no Husserl. Então, amanhã, ou melhor, hoje eu estou gravando essa aula no domingo, terça-feira. Terça-feira, de terça para quarta, eu lançarei aí a primeira aula, de fato, falando do transcendente. Ainda não vamos entrar nos 12 vetores. Vamos falar apenas do transcendente e ver toda a beleza em Êxodo 3. Se você querer ler o livro do Êxodo, na sabedoria judaica. Então, eu vou pedir para vocês que estão escutando essa aula, quem ficou aqui até esse momento, né? Para vocês pegarem a Bíblia, já deixarem já aberta aí no livro, ou marcada, né, no livro do Êxodo, capítulo 3. E se vocês tiverem o livro Crítica da Razão Pura do Kant, pegarem também. Que nós vamos usar a Bíblia e o livro do Kant, Crítica da Razão Pura, na próxima aula, ok? Vamos aí trazer uma síntese do nosso grande filósofo. Gente, ele é um grande filósofo, é impossível negligenciar Kant. Eu discordo do conceito lá dele, porque tem aplicabilidade na realidade, né? Conceito de fenomenal nominal. Na verdade, eu discordo do conceito numenal, a realidade numênica, que é incognoscível. Na minha opinião, existe a realidade numênica, a coisa em si, porém ela é cognoscível, e ela é cognoscível justamente por viés metafísico ontológico. Então eu tenho discordância. Por isso que o Kant eu não gostava muito de metafísica ontologia. Depois eu vou trazer a crítica do Doiver, do Mário Ferreira dos Santos, do Olavo, sobre os prolegômenos kantianos, onde ele faz uma crítica
a ontologia ou a metafísica. E vou tentar trazer também, a partir desses três filósofos, Doiver, Mário e Olavo, o meu ponto, a partir da filosofia quadrante, sobre a crítica do Kant à metafísica. Então, meu problema com Kant está aqui, na crítica que ele fez à metafísica e no seu conceito filosófico numênico. E as outras coisas, dane-se, não estou preocupado com as outras coisas de Kant. Mas ele é um autor importante e é possível tirar coisas boas. Que é que eu vou fazer na próxima aula, ao trabalhar o transcendente. Ou seja, já é preparando aí. Kant e Moisés, Moisés e Kant. Um diálogo muito interessante. Chegou a rimar. Além do Kant e do Moisés, vou usar também aí o Calbart e o nosso Paul Tillich. Calbart, Paul Tillich e Calbart. Ok? Mas se vocês tiverem os dois livros, o livro do Êxodo e o livro Crítica da Razão Pura, já deixa pronto, já deixa aí pronto na sua estante para nós lermos esses dois livros aí, para a gente entender o que eu tenho a dizer sobre o transcendente. Ah, outro autor é o Plotino. Vou usar também o Plotino. Livro Eneadas. Já deixa preparado também, que eu vou usar. Ok? Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.